Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã tem jogo do Santos. Santos enfrenta o Avaí e se tem jogo do Santos, hoje é dia de meninos de fora da vila, pré-jogo do Campeonato Brasileiro, antepenúltima partida do Santos nesta temporada. Santos aí se aproximando do seu final de temporada aí, no final ainda pelo menos brigando por uma vaga na Libertadores. Está um pouco difícil, mas seguimos acreditando. Seguimos com possibilidades. E se tiver 4% de chance, 4% é muito pra gente. Mas vamos falar então desse jogo importante aí contra um Avaí praticamente rebaixado, mas que tem uma ínfima possibilidade de escapar do rebaixamento e que não cresça pra cima da gente. Apesar de ser um adversário também bastante incomodante às vezes. Eu tenho algumas lembranças meio ruins do Avaí. Mas vamos fazer então esse nosso pré-jogo da partida de amanhã, 4h30 da tarde, na Arena Barueri. Aparentemente o jogo não foi mesmo adiado nem cancelado. Vai ter jogo do Santos na Arena Barueri, mesmo que o rival da Marginal esteja jogando de noite. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe. E diga o seu palpite, diga o que você acha da provável escalação deste Santos, que vai enfrentar o Avaí com o desfalque do Alex. O Alex, o zagueiro, que foi titular na última partida e vinha sendo titular com os problemas físicos do Maicon e do Luiz Felipe. Alex teve também o seu problema físico, não vai poder jogar. E o Sanches também é um desfalque porque tomou o terceiro amarelo. Boa parte da torcida fica um pouco mais animada pela ausência do Sanches. Eu acho que vai deixar pelo menos um pouco mais intenso esse meio de campo, que foi bastante deficitário na marcação contra o Atlético Goianiense, mas que tem a volta de Rodrigo Fernandes, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo também. Então, a escalação provável que eu leio aqui do GE Globo Esporte, tem João Paulo titular, nenhuma dúvida, Madison ou Natan, e aí é interessante porque o Avaí não, vai ter que atacar porque ele precisa vencer a partida, se ele ainda quiser alguma coisa no campeonato. Eu não consigo ver o Avaí entrando retrancado porque para eles não faz sentido nenhum. A única chance deles é vencer todos os jogos e o Cuiabá não ganhar mais nenhum ponto. Aí eles passariam pelo número de vitórias. Faria sentido então colocar o Madison ou o Natan. No caso, a dúvida aqui é entre os dois, mas nenhum dos dois marca muito bem. Então eu acho que talvez o Madison marque um pouquinho melhor, ou tenha um pouquinho mais de consciência tática do que o Natan mostrou na última partida. E esse seja um motivo para o Madison estar voltando aí para a titularidade. O Madison não sei se estava suspenso também. Acho que não. Enfim. Maicon tá aqui como titular provável. Então a volta do Maicon na titularidade dessa zaga. E com o Bauerman. Então uma dupla boa. Uma dupla que quando esteve em campo fez bons jogos. É verdade que o Maicon não esteve em campo muitas vezes. Mas é uma dupla de zaga consistente. E Felipe Jonathan na lateral esquerda. É uma pena, acho que até poderia colocar o Lucas Pires aí. Mas de qualquer forma, Felipe Jonathan segue. No meio de campo, Rodrigo Fernandes, Camacho e Carabarral. Então vai ser interessante porque com o Rodrigo Fernandes lá, tanto o Camacho quanto o Carabarral ganham um pouquinho mais de liberdade para poder atacar esse time do Avaí, que não é exatamente o primor nos resultados. E Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo fazendo aquele trio de ataque que nós vimos na última partida e que foi muito bem, né? Foi um trio de ataque que funcionou bastante bem, conseguiu uma vitória bastante difícil contra o Atlético Goianiense fora de casa. Então esse é o possível time do Santos. Lembrando que o Santos está com, deixa eu só confirmar aqui, 46 pontos, né? Fez os famosos 46 pontos e mira no São Paulo, que tem 51. Dá para chegar no Atlético Mineiro, mas é bastante complicado. Lembrando que o Santos tem mais 3 jogos, então poderia chegar a 55 pontos. Então não é impossível alcançar o Atlético Mineiro, que tem 52 e é o sétimo. Mas o que a gente ressalta é que o Santos está em 12º, então mesmo que a diferença de pontos para o São Paulo não seja gigantesca, é grande, mas não é gigante assim,
tem muitos times no meio ainda. Mas, tanto o Botafogo quanto o Fortaleza, que estão na frente, tem um confronto direto. Então o Santos, não, teoricamente, não precisaria se preocupar com esses dois times, desde que faça a sua parte, ou seja, vencer Avaí em Barueri, Botafogo quinta-feira fora de casa e Fortaleza em casa no domingo, dia 13, última partida do campeonato. Nesse caminho até o oitavo lugar ainda tem o América Mineiro, que foi o time que o Santos ficou para trás no campeonato passado e acabou não indo para Libertadores também. Já o Avaí, como eu já disse, né, tem 28 pontos, o Cuiabá tem 37, o Avaí chegaria a 37 caso, então, se escapa caso vença todos os jogos e o Cuiabá não ganhe mais nenhum ponto. Situação bastante complicada, mas talvez coloque aí o Avaí numa situação de desespero para atacar, né? Não se preocupar tanto em entrar retrancado. O Avaí que vem de jogos muito ruins e que veio do Lisca, né? Eles contrataram o Lisca, na verdade o Lisca saiu porque quis sair do Santos. O Avaí foi lá e contratou. Lisca que estreou vencendo o Atlético Mineiro em casa, eu acho. Foi em casa. E depois disso, o Avaí perdeu 8 jogos seguidos. 8 jogos seguidos. 4-0 pro São Paulo, 2-1 pro Atlético Goianiense em casa, 2-1 pro Botafogo em casa, 2-0 pro Fortaleza fora, 3-0 pro Fluminense em casa, 3-0 pro Palmeiras fora, 1-0 pro Cuiabá fora e 2-1 pro Bragantino em casa. Então, nessa situação, o Avaí virtualmente rebaixado. Espero que seja um time que a gente consiga aí, vencer bem, né? E que tem o Potker, que é um cara que é sempre perigoso, e o Vladimir, é o goleiro deles, nosso conhecido e que costuma ir bem. A gente lembra que o Avaí tá nessa campanha bastante ruim e que o Avaí só tem 7 vitórias no campeonato, o Santos tem incríveis 12, mas dessas 7, uma foi contra o Santos no jogo do primeiro turno. Marcelo Fernandes, treinador, conseguiu perder essa partida, o Santos fez um pênalti, foi um jogo horrível, horrível, horrível. Foi o jogo que corria-se nos bastidores que se o Santos vencesse sob o comando do Marcelo Fernandes, ele seria efetivado. E aí ele não quis ser efetivado. A Avaí venceu de 1-0, mas antes disso o Santos só tinha perdido para o Avaí lá em 2010, um 3-2. Se vocês vão lembrar bem, é o jogo que o Marquinhos pede para não jogar, que é o jogo que salva o Avaí do rebaixamento na penúltima rodada do Brasileirão. Então, desde esse jogo que o Marquinhos pede para não jogar, foi na ressacada, ele assistiu do camarote da ressacada. O Santos não perdia para o Avaí. Tinham sido 5 vitórias e 3 empates até o primeiro turno de agora. Avaí que é um time que todo ano está subindo ou descendo, né? Então jogou a Série A de 2011, caiu em 2011, voltou em 2015, aí caiu em 2015, jogou 2016 a Série B, voltou, aí jogou 2017 a Série A, caiu, aí voltou na Série A em 2019, caiu, e agora voltou em 2022, então o Avaí é aquele time que tá sempre naquela zona intermediária entre a Série A e a Série B, né? Tipo Goiás, assim, que todo ano sobe, aí depois desce, sobe, depois desce. Curitiba também faz muito isso. Então esse é o Avaí que nós vamos enfrentar na Arena Barueri, que tô aqui até com a matéria do Diário do Peixe, o Santos nunca perdeu lá, e eu já vi um jogo do Santos lá, um Santos 2 Comercial 0, pelo Paulista de 2012, eu tava morando em Ponta Porã, saí dirigindo, fui até lá, consegui assistir, é um lugar que é muito estranho de estacionar, assim, ó, a vizinhança é, parece mais de periferia, mas o estádio em si é bem legal, eu acho. E é o estádio do famoso gol de letra do Robinho, né? Naquele jogo que o Neymar marcou um gol de pênalti da paradinha em cima do Rogério Ceni e o gol de letra da estreia do Robinho contra o São Paulo. Então é um estádio que o Santos tem boas memórias, tem em todos os jogos lá tem 5 vitórias e 5 empates, nunca perdeu. Então uma série aí de tabus que o Santos gosta de quebrar, espero que o Santos não quebre mais esse neste jogo contra o Avaí. Então, amanhã, sábado, dia 5 de novembro, Santos e Avaí na Arena Barueri. Santos foi anunciando aí as vendas de ingresso. Parece que teve uma venda boa, pelo menos 15 mil. Acho que vai ter mais gente até. Vai ter Boteco Santista,
Então, acho que vai ter open bar, apresentação de música, vai ter participações lá. Então, acho que vai ser um evento bem legal para quem consegue ir, principalmente o pessoal de São Paulo capital. Jogo às 4h30, então no meio da tarde de sábado. Não é todo mundo que consegue ir no sábado, mas já é bem mais gente do que numa quarta-feira, 9h30 da noite. Então eu espero um público bom, espero um clima bom, espero um Santos melhor, que essa é a grande questão. O Orlando Ribeiro vem fazendo um trabalho digno, mas com erros, né? Eu acho que ele é um treinador que mostrou capacidade, mostra evolução, ele mostra estudo também. Eu acho que ele peca em algumas leituras erradas. Eu não vou nem falar que é convicção ou teimosia, como outros treinadores que passaram pelo Santos tinham, mas eu acho que ele precisa talvez estudar, ler melhor um pouco os jogadores que ele tem antes da partida. Ele normalmente mexe bem, às vezes demora, às vezes não, mas ele normalmente acerta a mexida. Ele consegue melhorar um pouco o time, mas não necessariamente o time, quando entra melhor. E a gente lembra que todos os jogos que o Santos começou ganhando sob o comando do Orlando Ribeiro, o Santos terminou ganhando também. Esse do Atlético Goianiense tomou a virada, mas acabou vencendo. Então eu acho que ele tem uma estratégia muito voltada para marcar o gol antes. Né? Que eu acho que a visão dele no último jogo, especificamente, de colocar o Carlos Sanches com Carabarral e Camacho, não foi uma leitura muito sagaz da capacidade de marcação de todos eles. Com a volta do Rodrigo Fernandes, eu acredito muito mais na estrutura defensiva desse time. Eu acho que vai ser um time mais sólido defensivamente e estou esperando que o Avaí venha mais aberto, né? Venha buscando pelo menos um pouco mais de ataque. Eu acho que ele não vai ficar. Acho que ele vai se fechar para tentar o contra-ataque, mas não tanto, assim. Eu acho que ele vai buscar espaços, vai ter que se abrir um tanto. E aí ó, é uma oportunidade para a velocidade do Lucas Braga, para a habilidade do Ângelo e pro contra-ataque do Marcos Leonardo, para puxada e para finalização. Então eu espero um jogo interessante. Eu espero que o Orlando Ribeiro tenha conseguido orientar. É um adversário que é perigoso por não ter nada mais o que temer, não ter que chegar fechado com medo de perder. E, e eu espero que o Orlando tenha conseguido fazer essa leitura, já que tempo para treinar ele não teve. O Santos jogou na quarta, teve 2 dias de intervalo, sendo que teve viagem no meio, mas que ele tenha conseguido pelo menos orientar os jogadores para observar esses perigos que o Avaí demonstra. Né? Então, amanhã, provavelmente transmissão do Premiere, eu não acho que uma TV aberta vai transmitir, ou o Sport TV, mas fiquem de olho. E se você tiver a oportunidade, nós não temos daqui do canal, mas se você tiver, vá lá, torça, prestigie, apoie o time e que não tenha de novo a sacanagem que teve no último jogo do Santos em Barueri, aquele 0-0 contra o Ceará, que a torcida fez a sua parte, compareceu, fez uma festa bonita, mas o juiz acabou atrapalhando a festa da torcida. Então que amanhã seja diferente, que amanhã tenha uma vitória do Santos, para seguirmos pelo menos acreditando aí numa vaga de pré-libertadores, em algo melhor para o ano que vem. Então, esse é o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Não é, se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu like, compartilhe e comente, dê o seu palpite, diga o que você acha dessa escalação, se você acha que essa vai ser a escalação, quem você colocaria, Madison ou Natan, e se você faria alguma modificação no meio de campo e o que você acha que vai dar essa partida contra o Avaí. De novo aquele jogo que nem contra o Juventude, né? A obrigação é ganhar. Contra o Juventude foi bem, contra o Avaí que seja bem também. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!